Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vinda a mais um Petrocast, podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um acordo firmado entre a Petrobras e o Ministério Público do Trabalho para a implementação de práticas de segurança do trabalho na Revap. Assinado em fevereiro deste ano, o acordo prevê uma série de cursos, treinamentos e mudanças nos procedimentos do sistema de segurança do trabalho na refinaria. No contexto atual, em que vivemos um verdadeiro desmonte da política de segurança da Petrobras, o acordo é uma importante vitória na luta dos petroleiros contra os acidentes e o adoecimento, cada vez mais frequentes entre os trabalhadores. Para saber o que vem por aí e o que muda na rotina de trabalho dos petroleiros, a gente conta hoje com a participação da Cidiana Mazzini, vice-presidente do sindicato e trabalhadora do SMS da Revap. Olá, Cid, tudo bom? Tudo bem, Manu. Oi, Sandra. Oi, pessoal. Boa tarde a todos aí. E falamos também com a Sandra Beltrán, que é pós-doutoranda em Prevenção de Acidentes do Trabalho pela USP e atua como assistente técnica do Ministério Público do Trabalho, neste caso envolvendo a Revap. Oi, Sandra, tudo bom? Obrigada pela participação aqui hoje. Oi, Manuela. Oi, Cidiana, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Diana, antes da gente entrar na análise do acordo propriamente dita, eu queria que você explicasse para a gente os motivos que levaram o Ministério Público do Trabalho a entrar com essa ação contra a Revap. Qual que é o contexto em que essa ação se insere? Certo, Manu. Então, esse inquérito ele decorreu de uma notícia de incêndio na Revap no jornal O Vale em 2011. E aí ele tomou uma maior proporção com o acidente do nosso colega Belloni, que inclusive veio a óbito no ano de 2014. O inquérito ele prosseguiu até 2019, quando o Ministério Público do Trabalho elaborou uma proposta de acordo com a Revap. Aí, nessa ocasião, que nós, sindicatos, tomamos conhecimento da ação civil pública que o Ministério Público estava movendo contra a Revap e pedimos a participação como terceiros interessados na qualidade de representantes dos trabalhadores. Nós participamos de uma audiência junto com o Ministério Público e a Revap no dia 21/11 de 2019, e alguns meses depois saiu o acordo, né? O MPT fechou um acordo com a Revap no dia 22/2 de 2021. Então, a gente pôde participar de todo esse processo aí, sendo que esse acordo foram firmados alguns acompanhamentos aí pelo Ministério Público do Trabalho. Sandra, a gente vai tratar aqui do acordo esmiuçando ponto a ponto, mas antes eu queria que você explicasse para a gente, em linhas gerais, qual que é o objetivo desse acordo e por que ele é importante. Bom, o acordo ele é de uma grande importância porque ele concretiza as recomendações que foram feitas a partir das recomendações lá da pesquisa que foi feita na análise desse acidente que a Cidiana comentou em 2014. Nós concluímos nessa pesquisa que não poderíamos fazer recomendações técnicas específicas e que as melhores pessoas para transformar as práticas de trabalho, para fazer essas propostas, são os próprios trabalhadores. Então, a partir de uma visita que foi feita em 2019 e de uma apresentação que a empresa fez das recomendações implementadas, a Cidiana estava comigo, tanto na visita como nessa apresentação, a gente identificou pontos em que, ou práticas da empresa que poderiam ser aprimoradas, né? E focamos em alguns aspectos. Nem todos os aspectos ficaram dentro do acordo, nem tudo o que estávamos propondo, mas é um processo de negociação, né? Não é algo impositivo por parte do Ministério, é uma conversa em que todas as partes são ouvidas. Então, nas audiências tivemos a representação do jurídico e do SMS da empresa, a representação do sindicato, da Procuradoria e da minha parte como da assessoria técnico-científica. E esse acordo, bom, ele tem vários pontos, mas
os que interessam principalmente a refineria são sete pontos que eu posso resumir aqui, que tratam sobre a auditoria comportamental, os diálogos diários de segurança, as investigações de acidentes, tanto o relatório como uma oficina que queremos fazer na refineria, a proposta de fazer uma enquete para conhecer os motivos pelos quais os trabalhadores praticam desvios, né, desvios em segurança, que a empresa chama de desvios comportamentais, e algumas metodologias que vamos usar a partir dos resultados dessa enquete. E, por último, uma indenização que também a empresa paga, que ela serve tanto para financiar essas atividades que eu já comentei, como para traduzir 3 livros que são da literatura bem atual, das práticas de segurança do trabalho, que queremos que estejam nas mãos não só do pessoal do setor de petróleo, mas de outras indústrias que podem se beneficiar muito com a leitura dessas obras. Perfeito. Sandra, ao longo desse processo, você falou, né, você fez uma série de perícias na Revap para verificar as condições de segurança em trabalho e apontou também as mudanças que precisam ser feitas. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim, com um pouco mais de detalhes, como é que é essa situação dentro da Revap e o que você vê com maior preocupação que precisa ser mudado. Uhum. Bom, mas que perícias foram realizadas uma visita. As primeiras delas foram no contexto da pesquisa, da análise do acidente que aconteceu em 2014. A gente esteve lá no primeiro semestre de 2015, praticamente íamos todo dia na refineria fazer entrevistas, observar os processos de trabalho. Posteriormente, em julho de 2019, realizamos uma visita técnica para acompanhar o andamento das recomendações que a empresa estava apresentando, como que estavam sendo implementadas, e ali observamos como estavam sendo elaboradas as análises de risco e as permissões de trabalho, como eram realizadas as auditorias comportamentais. Acho que na época a gente acompanhou especificamente uma inspeção gerencial também. Conversamos com uma pessoa que estava participando na investigação de um acidente para ver que tinha mudado, e observamos também um diálogo diário de segurança. Então, a partir dali, surgiram essas recomendações mais específicas que foram inseridas dentro do acordo, né, que estão relacionadas com práticas que acreditamos que, se elas mudam, escutando mais o trabalhador, levando em consideração o conhecimento que ele tem sobre as dificuldades do trabalho, sobre as ideias que ele pode ter para realizar o trabalho de forma mais segura, mesmo que não seja em toda a gestão da segurança, mesmo que ele está focada em algumas práticas, nós acreditamos que essas práticas são espaços que são de suma importância para a refineria, que são espaços de uma troca de ideias que a refineria já tem, dos gestores com os trabalhadores, e que eles devem ser aproveitados, mas eles devem ter essa reorientação a uma escuta genuína do trabalhador. Cidiana, a Sandra acabou de falar, né, e no acordo a gente percebe que isso fica nítido, que existe uma preocupação em inserir mais o trabalhador nos processos de segurança, né, valorizando o saber deles, a experiência de cada um. Pensando na lógica da segurança, isso já não deveria ser assim? Não deveria já isso ser uma premissa da própria refinaria? Na sua avaliação, por que a experiência do trabalhador é pouco considerada na hora de falar sobre segurança e por que ela é tão necessária? Então, Manu, corretíssimo aí o que você falou. Realmente, eu como técnica de segurança também, né, imagino que não precisaria do Ministério Público do Trabalho, né, ter que fazer isso. Na verdade, a empresa deveria já ter essa prática implantada, né, visto que se fala tanto em política de segurança e coisas assim. Mas, na verdade,
dá trabalho, né, Manu? Dá trabalho e a prioridade é a produção. Então, é isso que acontece. Então, vem pronto, são procedimentos que vêm prontos, a Sandra falou bem aí, e acaba que o trabalhador não participa da elaboração disso. E muitas coisas que funcionam dentro de uma sala não funcionam bem quando se coloca na prática. E é isso que a gente vê acontecer na Revap, em outras empresas também, né? Não é só na Revap que isso acontece. Então, pouco se escuta o trabalhador, o sindicato tem bastante trabalho com relação a isso, porque ele acaba tendo que intermediar todos os assuntos. São coisas mínimas que deveria ser discutida dentro da refinaria e que a gestão da empresa não consegue fazer. Então, sempre a gente tem que estar atuando e estar intermediando isso. Então, é muito claro a situação de não se ouvir o trabalhador em nenhuma das situações. Nos treinamentos, como a Sandra falou, investigação de acidentes, que foi falado aí também, o final da investigação, a maioria sai como falta de percepção de risco. Então, assim, eu acho que o Ministério Público do Trabalho vai ter chance de fazer muitas coisas e assim, o que a gente espera da Revap é que a gente não precise fazer essas cobranças constantemente, é como se a gente tivesse uma criança que a gente tivesse que ficar olhando o tempo todo, né? Isso teria que funcionar na prática, ficar como herança para a gente, que a Petrobras e a Revap aprenda a fazer esses procedimentos daqui para frente e não precise ter alguém olhando para isso, né? Entenda que isso é um valor, isso é um investimento e é necessário para não só dizer que está fazendo, mas que realmente tem um resultado positivo, né? Então, eu acho que se a gente conseguir implantar aí tudo que foi acordado entre o Ministério Público e a Revap, a gente vai ter muita melhoria aí na parte de segurança do trabalho e a gente fica muito feliz com essa conquista. Importante falar também, Manu, que uma das coisas também que a gente achou bem bacana é que vai poder ter um representante do trabalhador o tempo inteiro participando desse processo, né? Quem vai fazer isso foi escolhido através da CIPA, vai ser o nosso companheiro Sendres, que inclusive é diretor sindical também. Então, a gente está bem confiante nesse processo e a gente está muito feliz com essa conquista. Tomara que gerem excelentes frutos. Sim, Cidiana. E aproveitando que você falou aí sobre investigação de acidentes, é um também dos pontos que o acordo com o Ministério Público pretende mudar dentro da refinaria, né? Essa relação da investigação de acidentes e de como isso se dá. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco melhor, hoje, como é que você avalia que está esse item da investigação de acidentes dentro da Revap? Tá. Interessante sua pergunta, Manu. Eu particularmente acho que é um dos pontos, talvez, que a gente precise de mais ajuda aí, né? Eu mesmo já participei de várias investigações de acidente, a Sandra pôde acompanhar também lá. Então, é assim, a gente tem várias técnicas que podem ser utilizadas para fazer investigação de acidente. E a técnica que a Revap usa, as refinarias, a maioria das vezes, são técnicas antigas, né, que acaba culpabilizando o trabalhador, no final das contas, pelo ocorrido. E acaba não vendo qual que é o problema de processo, o que está acontecendo que possa evitar que esse acidente ocorra novamente. Porque, olha só, se o resultado da investigação sempre for falha de percepção de risco, o que a empresa vai poder fazer para que isso não ocorra mais? Está tudo na mão do trabalhador, né? Não tem nenhuma mudança de processo no local de trabalho que vai evitar que isso ocorra novamente. Então, a gente cansa de falar para a empresa que a investigação de acidente, o interessante é para que aquilo não ocorra mais. E da forma que vem sendo feita, a gente não consegue esse resultado. Parece que é mais para dizer assim, olha, a empresa não teve culpa, fez tudo o que tinha que fazer, mas o acidente aconteceu. Então, está mais preocupado em tirar a responsabilidade da empresa com relação ao ocorrido do que realmente investigar para que isso não ocorra novamente. Então, é essa esperança que a gente tem com esse treinamento, né? Tem a técnica do mapa, e até a Sandra vai poder falar melhor sobre isso, se ela quiser, que ela conhece melhor do que eu. Então, assim, são técnicas que vão te levar para o caminho adequado, construir um conhecimento. Eu já cheguei dentro de uma reunião de investigação de acidente em que o coordenador da reunião, que é da empresa, né, o responsável lá da empresa, já chega com a investigação pronta. E aí a gente vê se concorda ou não. Então, assim, não é uma construção do conhecimento. Mais uma vez, não se escuta o trabalhador. Então, é exatamente isso. A gente acha que tem técnicas para fazer isso bem feito e a gente precisa utilizá-las. Perfeito. Sandra, a Cidiana falou aí do curso de MAPA, né? MAPA é Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes,
e o acordo, em um dos seus pontos, prevê a realização desse curso dentro da Revap aos seus trabalhadores. Como é que vai ser a implementação desse curso? Qual é o objetivo dele? Quais trabalhadores eles devem envolver? Queria que você explicasse um pouco melhor para a gente, por favor. Uhum. Sim, é um problema bem presente nas empresas essa análise tão reduzida dos acidentes, de ficar só observando ali as causas imediatas, como a Sidiane bem colocou, tem a causa básica, a falha no planejamento, na análise de risco, e a recomendação é, então, tem que fazer retreinamento, reforçar o uso de EPI e nunca sai disso. Nesse sentido, é um problema similar com o que acontece com as auditorias comportamentais, que focam só no comportamento, só no que é visível. O curso da oficina do MAPA, que é o modelo de análise e prevenção de acidentes, ele procura primeiro quebrar com esse paradigma do acto e da condição insegura, porque na cabeça das pessoas que usualmente fazem essa investigação, só existe isso na análise de acidentes. E é interessante como as empresas tentam separar em duas caixinhas. De um lado, as falhas ativas, como os erros do operador, a falta de atenção, não sei o quê, e do outro lado, as condições latentes, que, além de não serem exploradas, colocam elas lá como se não tivessem nenhuma relação com as falhas ativas. E esses erros, essa falta de atenção do trabalhador, todos eles, sem exceção, eles têm uma origem que está lá atrás, no planejamento do trabalho, nas decisões que foram tomadas atrás, e isso que precisa ser explorado. A questão da participação dos trabalhadores dentro da gestão de segurança, da elaboração dos procedimentos, ela diz muito sobre a maturidade da empresa. É comum escutar no discurso, não, mas aqui escutamos os trabalhadores, mas não existe na prática os instrumentos, os espaços para isso. Então, uma intenção real dessa oficina do MAPA é que as pessoas que investigam têm que conhecer melhor o trabalho real, como ele acontece, não desde o prescrito, mas desde as dificuldades do trabalhador. E é um sentido muito similar que a gente quer colocar para as auditorias, porque as auditorias comportamentais, elas, embora tenham essa palavra de auditoria, elas conservam toda a prática de uma inspeção, de um checklist, de que o auditor vai lá observar, ele quer pegar um trabalhador em um desvio, ele quer pegar o trabalhador em flagrante para registrar, mas não são colocadas perguntas para esse auditor entender quais são as dificuldades dessa equipe, porque são as dificuldades que antecedem os desvios. Se os trabalhadores fazem um desvio, é porque eles estão em uma situação em que precisam tomar uma decisão, né? Ou faço isso, ou faço aquilo, e os auditores, os investigadores dos acidentes de trabalho, eles precisam desenvolver as habilidades para entender melhor essas dificuldades. E, bom, Manuel, falando um pouco mais assim, especificamente da oficina, é uma oficina de 40 horas que nós combinamos com o Ministério Público, queremos fazer ela de forma presencial, porque ela não são aulas expositivas de passar slides, é trabalho em grupo, em que a gente pega casos que já aconteceram na refineria, por exemplo, e os grupos se dividem para reanalisar esses casos que já foram investigados pela refineria, precisarão ser reanalisados com os conceitos do MAPA. A ideia é que são 30 vagas, né, que participem. A empresa coloque uns 15 nomes para esse curso, o sindicato outros 15, que sejam pessoas que estão constantemente sendo chamadas às comissões de investigação. Perfeito. Só um detalhe, Sandra, a realização desses cursos nesse momento de forma presencial está suspensa por conta da pandemia, né? Qual que é a perspectiva aí, como é que está sendo a tratativa com a Revap para colocar em prática esses cursos tão logo a pandemia passar? Como é que está sendo esse diálogo do Ministério Público do Trabalho com a refinaria? Bom, o que combinamos na última audiência é que em outubro faremos uma nova reunião para avaliar a possibilidade de que essa oficina seja feita ainda
ao final do ano, vamos supor, primeira semana de dezembro, não sei, vai depender das condições de vacinação dos participantes, né? Se não for possível fazer esse ano, a gente faz no início do próximo ano. Perfeito. Esperamos que a Petrobras e a Revap cumpram com o acordado com o Ministério Público do Trabalho, e o sindicato vai ficar de olho também. Sandra, uma última pergunta ainda sobre o acordo. Está previsto também um treinamento complementar de auditoria comportamental. Explica para a gente exatamente o que é isso e qual que é o objetivo. Sim, então eu já me fui adiantando, né, quando eu estava falando da auditoria comportamental. Então, como eu falei antes, a gente identificou ferramentas que a refineria já usa e que tem o potencial de trazer o trabalhador para dentro da gestão de segurança. Eu observei desde a época da pesquisa do acidente e, de novo, na visita de 2019, como que são feitas essas auditorias. E nós queremos revisar desde o treinamento, então já estou até esta semana já revisando o treinamento EAD da Audicom. A gente vai passar para a refineria algumas sugestões do que deve ser ali alterado, que pode melhorar. A gente também deve acompanhar o treinamento presencial e o treinamento prático, que é muito importante, porque, primeiro, no treinamento teórico, embora a auditoria não precise de um roteiro de perguntas, as perguntas são fundamentais, a forma como elas são colocadas numa auditoria, sabe? Não é a mesma coisa perguntar para o trabalhador, você conhece os riscos do trabalho? A perguntar, olha, eu quero saber quais dificuldades vocês têm para executar esse trabalho hoje, qual é o prazo que vocês têm, o que acontece se não conseguem terminar a tarefa antes desse horário que é esperado. Porque o que eu observei é que as perguntas realizadas dentro da auditoria são quase sempre para uma resposta de sim, não, e o objetivo do auditor é preencher aquele registro, né, que depois vai lá para o sistema. Então, a gente quer fazer algumas sugestões, modificações nessa abordagem. Não, eu acho importante isso tudo, para não ser repetitivo o que a Sandra falou, né? Nossa, falou perfeitamente. E é importante também o que fazer com esses dados colhidos, né, dos empregados, né? Porque hoje eles têm uma meta, né? Como é que funciona hoje na prática? Eles têm uma meta de fazer levantamentos de não conformidades, né? Então, eu preciso... Teve até época que era assim, tinha que lançar pelo menos 5 desvios no mês, cada pessoa. Tinha umas metas absurdas, assim, né? Então, a pessoa saía para a área olhando desvio e muitas vezes nem fazia essa interação com os empregados, sendo que o nome do processo já chama auditoria comportamental, né? Voltado ao comportamento do empregado. Então, além de melhorar essa questão de como é feita também, eu acredito que seja bem importante, assim, o que fazer com essa informação depois, né? Porque a gente sabe que, até estatisticamente falando, quanto mais desvios a gente tem dentro do ambiente de trabalho, mais aumenta os riscos de acidentes. Então, tem vários estudos assim. Então, a gente acha que é importante identificar esses problemas, as dificuldades que os trabalhadores têm, dúvidas, entre tudo que a gente consegue identificar dentro de uma auditoria comportamental e fazer com que isso seja uma ferramenta para evitar a ocorrência de acidentes. Perfeito, Cidiana. Bom, assim que o acordo entrar em prática e os treinamentos e os cursos começarem, o sindicato, logicamente, vai retomar esse assunto, vai informar os trabalhadores, e é fundamental a participação ativa de cada petroleira da Petrobras, contando sobre a sua experiência e apontando quais são os problemas de segurança na Revap. Sandra, agradeço demais a sua participação aqui. Obrigada, Manuela, obrigada, Cidiana, pelo convite, foi um prazer. Estou à disposição para quando vocês queiram falar de novo sobre o acordo. Cides, obrigada a você também. Precisa participar mais do Petrocast, hein? Já está convidada.
Tem que ser amarrado para participar desses eventos. Obrigada, Sandra. Valeu, Manu. E seguimos com grandes expectativas aí desse novo projeto. Tamo junto aí, Sandra. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!